A palavra consumir vem do latim consumere, que significa destruir, aniquilar. Com o passar dos séculos, ganhou o sentido de gastar também, embalado pelas ditas revoluções que tornaram fácil e barato consumir. Dionísio da Silva, em seu livro A Vida Íntima das Palavras, fala do consumidor como um rei, um símbolo das verdadeiras democracias. Uma ironia do autor, porque, no fim das contas e da história, consumir virou um sinônimo de liberdade nada democrático para o meio ambiente e a saúde de quem não tem acesso a tanta produção e desperdício. Hoje a gente vai conversar sobre como repensar esse consumo, porque a gente pode consumir melhor. Para essa conversa, nós convidamos a Carol Cronenberg, ativista de cosmética natural, o consultor ambiental no projeto Recicloteca Eduardo Benhard e Flávia Galindo, que é doutora em Ciências Sociais. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo hoje, com um assunto sempre urgente, né? Vocês três estão envolvidos diretamente com esse repensar o consumo. E eu queria começar sabendo quais são as principais, se é que é possível escolher uma única, atitudes de vocês em repensar o consumo. Carol, o que você faz na prática, no seu dia a dia, repensando o consumo? Eu repenso o consumo o tempo todo. Embora muitas vezes eu consuma mais do que eu gostaria, isso é uma coisa que fica sempre na minha cabeça. O quanto eu vou dar informação com o tipo de consumo que eu tenho. Então, boa parte do meu ativismo vem de tentar fazer o máximo as coisas que eu uso, ou pelo menos conhecer o máximo das pessoas de quem eu compro. Praticamente a minha roupa toda, de alguma maneira eu conheço a empresa, eu tenho alguma... Você estava me falando que a sua roupa é toda de amigos toda ou alguém repensada. que eu já conheço. De certa forma é o que eu tento fazer, né? Eu acho que, assim, pelo consumo eu tento repensar as minhas atitudes de sustentabilidade, etc. Eu acho que o consumo é o meia via, vamos dizer. Muito bom. Eduardo? Bom, eu trabalho com essa questão ambiental o tempo inteiro, eu sou educador ambiental, né? Então a gente divulga muito a questão dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. E o reduzir é muito repensar o consumo para evitar o consumismo, né? Que é aquele consumo que é pelo impulso, é pelo excesso, que gera algum desperdício. Então, para poder ensinar isso, tem que praticar, né? Não posso ser o hipócrita, né? Que fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E é um desafio enorme, porque envolve uma mudança de comportamento. A gente segue um padrão de comportamento que vem dos avós, dos pais, e o desperdício está no nosso dia a dia, o excesso, né? O excessivo do que a gente compra, do que a gente gasta, né? Então, repensar isso para mudar esse comportamento, assim, é um processo que você tem que internalizar para daí poder... E até lutar um pouquinho contra uma maré, né? Porque você viver num grande centro urbano e conseguir consumir naturalmente... Nossa, acaba muito sendo caro, difícil. que não deveria ser, né? E mais difícil. As propagandas, né? Estão o tempo inteiro te compre, compre, A gente vai falar sobre essa questão do consumo na publicidade, na mídia. Deixa eu só trazer a Flávia aqui para a nossa conversa. Como é que é o seu trabalho nesse repensar o consumo? Eu acho que é interessante o que eles estão colocando, porque eu não sou necessariamente uma ativista que vai falar sobre o consumo nessa perspectiva. Eu trabalho na Universidade Federal Rural, participo de um grupo de pesquisa sobre consumo nas ciências sociais, que a gente produz um evento a cada 2 anos para discutir o consumo, né? E nessa perspectiva, quando ela fala, por exemplo, que ela evita o consumo utilizando, reciclado e tudo, na verdade ela está consumindo. Então, existe uma separação entre comprar... Não é não consumir a questão, né? Não é não consumir, porque todos nós consumimos a partir do momento da nossa existência. Então, a gente faz um estudo, estudos científicos nessa perspectiva, de entender social e antropologicamente como que se dá esses processos de consumo, que são processos sociais, processos econômicos, né? E que são, assim, o cerne de toda uma era, de toda uma sociedade contemporânea que a gente vive. Você faz parte do grupo de estudos do consumo, né? Integra um comitê também nessa direção. Como é que é esse trabalho que vocês estão fazendo hoje? Esse trabalho, ele acontece a cada 2 anos um evento. Tem sido no Rio de Janeiro, apesar da gente tentar fazer itinerários, né, fora, mas tem sido no Rio de Janeiro. O próximo vai ser em 2018 e nós abrimos não só para cientistas sociais, cientistas do campo do marketing, da administração, da antropologia, da sociologia, da economia também, a partir da nova sociologia econômica, como também nós chamamos empresas que participam, né, e outros atores sociais que
que estão no cerne desse debate. Agora, como é que é lidar com essa pressão que existe de um mercado, né? E produzir o natural, que faz um efeito, as pessoas acham que não faz efeito, mas faz um muito efeito, né? Pois é, eu acho que a grande coisa do meu trabalho atualmente é o de reduzir, que é como ele falou. Eu acho que a gente, principalmente em cosmética, isso acontece em outras áreas também, se consome muito mais do que você precisa. E não sabe se nem o que está E você sendo não consumido, sabe né? o quê. Então, assim, eu acho que a minha grande militância não é não só em melhorar o produto em si, e talvez você fazer na sua própria casa, que é o que eu faço e que eu ensino, é também repensar o quanto você precisa de tudo aquilo. Será que você precisa de tanto produto? Porque é parte social te envolver você precisa de shampoo, condicionador, pós não sei o quê, pré não sei o quê, faz A mais isso, faz... necessidade que a mídia Então, cria, né? muitas necessidades que talvez o grande brincadeira que eu faço no meu curso, ele às vezes é toda semana, aí eu peço, gente, troca por uma semana, diminui consideravelmente o número de produtos que você usa. Na outra semana ninguém está mais horroroso, mais seco, mais... Está todo mundo igual. Está todo mundo bem, feliz, a pele está ótima. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Eduardo. Reciclar resolve essa quantidade de consumo? Vamos dizer, estamos consumindo sem parar, né? Não dá para reciclar. Dá para reciclar nesse ritmo? Não dá. Inclusive, eu trouxe uma informação, tem uma organização gringa que faz todo ano o cálculo do dia da sobrecarga do planeta, que é quando a gente ultrapassa a capacidade, com o nosso consumo, né, de energia, de água, de matéria-prima, a gente ultrapassa a capacidade da Terra de recompor esses materiais, né? E todo ano ele é cada vez mais cedo. Este ano, em 2017, foi dia 2 de agosto. Então, nós já estamos no vermelho. Até 2 de agosto, o planeta consumiu tudo aquilo que ele pode renovar em um ano, né? Isso começou em 74, começou essa sobrecarga acontecer já no final do ano. O ano não fechava, né? E de 74 para cá tem cada vez mais cedo. Ano passado 74. foi 8 de agosto, esse ano foi 2 de agosto, ano que vem provavelmente vai ser em julho. Ou seja, então, 45 anos a gente não tem todo essa... ano a gente consome mais do que o planeta consegue repor. E o planeta tem uma enorme capacidade de repor. A gente hoje consome o equivalente a 1,7 planetas, né? No Brasil nós estamos ali no 1,8, né? A pior nação esse ano foi a Austrália, que consome, né, o padrão de consumo deles precisaria de 5,2 planetas. E acho que as pessoas nem gostam de prestar muita atenção nesses dados porque acham que é tão... É desesperador, É desesperador, né? que não vai dar jeito. Agora, Flávia, existe essa relação, parece, de progresso com consumo, né? Assim, você vê que a Revolução Industrial foi um grande marco na história da humanidade, passou a se produzir muito mais. Agora, tem uma mídia em cima disso, né, que trabalha isso né, tem a questão da obsolescência programada, ou seja, os produtos que duram cada vez menos. Como é que a gente desenvolve um processo para dar uns passinhos para trás, não no progresso, mas nessa forma de entender o consumo? Tem um pessoal, principalmente que eu percebo assim, um movimento forte na Europa, de pesquisadores, inclusive do marketing, que eles se autodenominam na corrente do macromarketing, que eles têm colocado essa questão, né, e tem apontado isso, que nós vivemos sobre um paradigma social dominante na qual o homem era o centro de tudo, na qual o progresso nos traria prosperidade. Então, é isso que está na mente e que está nas lógicas que acionam o consumo, né? O processo industrial nos levaria a uma vida melhor, né? De certa forma, muitos avanços da biotecnologia que foram para o campo industrial nos trouxeram mais alimentos para solucionar um problema pós-guerra que era de fome. Então, você teve uma ampliação na produção de alimentos para poder tentar resolver essa questão. Mas eu gosto muito de uma fala de um sociólogo chamado Rick Beck, que ele fala que nós vivemos hoje o sucesso do capitalismo, né? Todos esses problemas que a gente tem são derivados de um sucesso, de fato. Até né? porque o capitalismo prega exatamente isso, né? Você tem uma coisa hoje, mas amanhã você vai se dar conta que não é suficiente, que você precisa de uma outra coisa, que daqui a pouco você vai precisar de outra coisa. Exatamente. E nunca sacia, né? Você vai ser feliz sempre amanhã quando você tiver uma coisa nova. Eu tenho que fazer um intervalo super rapidinho. Claro. A gente tem uma matéria para assistir e aí depois a gente vai voltar a conversar mais um bloco aí sobre esse tema que é super importante para conscientizar todo mundo. Então, no próximo bloco, você vai conhecer o Galpão da Malha.
e uma nova experiência de consumo e produção. O intervalo é muito rápido, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre repensar o consumo. Agora você vai conhecer uma nova forma de produzir, consumir e compartilhar. Vamos ao Galpão da Malha. A Malha é um espaço que une criadores, empreendedores, produtores e consumidores pela construção de uma produção mais sustentável, colaborativa, local e independente. Repensar não só a forma de consumo, mas também de produção. Como é que vocês fazem isso aqui, Lili? Então, a gente aqui abraça o pequeno empreendedor, que é aquele empreendedor local, aquele empreendedor que conhece a sua costureira. A gente estimula muito uma moda colaborativa. Então, a gente aqui tem uma pessoa que é um fotógrafo que usa a roupa como forma de expressão e estampa as suas fotos. Aí ela já ficou amiga de uma outra que é moda infantil e as duas já estão trocando e uma já faz produção para outra. Então você vai através disso também juntando os pequenos e fortalecendo esse grupo pequeno, local, independente, né? Para a gente poder fazer um consumo mais direto, que a gente acredita muito nesse consumo direto, que onde você conhece a cadeia, que você cuida da cadeia. Então o consumo consciente vem nesse cuidado com a cadeia. Eu li a respeito de um projeto chamado Gaveta, que é troca, né? Como é que ele funciona? A gente aqui tem alguns projetos e residentes que têm maneiras diferentes, né, de consumo. O Gaveta é um projeto da Giovana Nader, que é a nossa residente. Ela atua aqui em São Paulo. Ela já fez 2 gavetas aqui. A gente fez uma experiência num shopping do Rio de Janeiro também, né, assim, tipo, bem para instigar a população ali que não está ligado diretamente na gente. Mas ela propõe uma troca consciente, onde ela estimula que você troque que você desapegue daquela peça boa dela. Essa é muito a diferença, de tipo, aquela peça boa que você queria trocar com a sua melhor amiga. E ela consegue isso, ela consegue que as pessoas se desapeguem de peças boas e sabendo que vão recuperar peças boas. Então você deixa as suas peças, ganha moedinhas e aí volta com o dia, a hora marcada, tudo muito bem organizado. E aí você troca as suas moedinhas e leva roupas lindas. Vocês dizem que a intenção é desenvolver novas experiências de consumo. Como é que seria isso? A gente propõe aqui um pouco de tudo, né? Assim, é isso que a gente fala, né, do projeto Gaveta, que é essa troca-troca. Tem aluguel de roupa, que você aluga, então você deixa e devolve. A gente tem o pessoal do tingimento natural, que você traz a sua roupa antiga, escolhe uma tonalidade e tinge. A gente tem uma residente que ela trabalha, o projeto dela é modelagem através da internet. Então a pessoa pode fazer em casa a sua própria roupa. A gente tem um projeto MIG, a MIG Jeans, que é justamente a customização do seu jeans antigo, você poder trabalhar customizando, rasgando, tingindo. A Malha tem muito uma questão de linkar a tecnologia com o consumo, com a sustentabilidade, né? Através de todos os processos de reaproveitamento, refibrilação e etc., você vai conseguir ganhar um alcance na sustentabilidade. Então, é um pouquinho de trazer essas inovações todas, né? Aqui a gente acha assim, é um laboratório de inovação. Vem para cá, tem uma ideia, vamos fazer. Reutiliza a cápsula de Nespresso, tinge uma roupa, refaz a mesma roupa. A gente tem uma área de palestras, onde a gente procura trazer sempre um ativismo, uma consciência, sempre dentro desse nosso universo, fortalecer as nossas crenças. E por isso a gente virou um movimento. Hoje a gente brinca que a Malha é um movimento que possui um galpão. Eu acho que cada vez mais as lojas vão começar a mudar e vão passar a ter um showroom compartilhado. Oferecer para você a experiência e aí, se você quiser, você compra. Então, a gente fala muito sobre colaboração, sobre consumo consciente, sustentabilidade, que é uma coisa que a gente fala muito, sobre economia circular. Aí a gente procura trazer todas essas formas de repensar, né, a produção, a cadeia produtiva para eles, assim. E a receptividade de quem frequenta o lugar, como é que é?
as pessoas ficam encantadas, né? Assim, é um projeto encantador. As pessoas entram aqui, nossa, uau, que mundo, que universo, que coisa. E a gente é um bebê, a gente brinca que a gente é um bebê gigante, né? A gente tem 1 ano de vida, muita coisa para fazer ainda, assim, trazer inovação, cuidar do pequeno, a gente está num ambiente de crise, né? Então, assim, é um espaço para ser muito co-criado juntos. Por isso que esse movimento, por isso que essa colaboração, por isso essa co-criação, é muito o que a gente quer trazer como um diferencial para esse mercado. Estamos de volta conversando sobre repensar o consumo. Para essa conversa, nós convidamos Flávia Galindo, que é doutora em Ciências Sociais, Carol Cronenberger, ativista de cosmética natural, e o consultor ambiental no projeto Recicloteca, Eduardo Benhard. Gente, muito bacana o espaço, né? Assim, eu fiquei encantada, eu não conhecia, fiquei encantada. E me chamou muita atenção, na verdade, me chamaram 2 termos, me chamaram muita atenção, que é a questão do desapego e da colaboração, assim. Isso é uma forma de não parar de consumir, né, Flávia? E, ao mesmo tempo, repensar, porque a gente não vai ter como parar de consumir. Você já participou de alguma atividade? Eu participei da virada sustentável e uma das mesas redondas que eu fiz foi na Malha com a menina das trocas, esqueci das roupas. Isso é muito legal, né? E esse colarzinho também foi feito na Malha, esse daqui também é da Malha, quer dizer, eu de alguma forma tenho uma proximidade muito grande com as coisas, porque eu acho a Malha, nesse momento, em termos de roupa e de lugar grande, é o lugar onde essas ideias ali estão meio que sendo experimentadas, vamos dizer também, assim. né? E eu acho que tem que experimentar. Assim, novas ideias, é preciso que isso vire alguma coisa social, porque são novas ideias e novas ideias não entram assim. De repente você começa. É uma mudança de cultura, né? É uma mudança de cultura e de forma. Então, acho que a gente tem que também reaprender a fazer isso, a comprar do pequeno, não é de uma hora para outra, porque é muito mais simples. Inclusive, para mim também, você ir num lugar só, num supermercado, num shopping e terminar tudo ali. No pequeno produtor, então, repensar né? é uma mudança, o mundo é corrido, etc. É uma mudança de paradigma, de certa forma, da nossa vida. E aí, como que a gente vai colocar isso no dia a dia, é que eu acho que é a questão. Aí vocês acham que a internet chega para somar ou para piorar a situação? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Porque, por exemplo, tem aplicativos hoje de empréstimo, né? Você tem um aplicativo que você troca com outras pessoas, coisas como se faz nesse espaço da Malha, né? Acho que tem 2 questões, assim. A questão que ela levanta sobre a comodidade, a conveniência de você ter um espaço. Então, a gente começa a ver como que é importante que o movimento de mudança das práticas, porque consumo envolve práticas sociais, né? Então, você, no caso da roupa, você precisa comprar roupa, você não vive mais o momento do processo artesanal que sua mãe fazia, sua avó fazia, você precisa do mercado, né? E esse mercado, ele não precisa ser necessariamente com troca financeira, não precisa envolver, não precisa ser alienável, né? Você pode ter a troca, o compartilhamento, que é o sharing, Então, esses movimentos emergentes que começam a se organizar, é isso que a gente precisa prestar atenção, porque eles acionam não só mudanças de práticas no consumo, como também no modo de produção, né? E você começa a aproximar pessoas de forma coletiva. Então, eu acho que tem esses projetos emergentes que eu assim, olho com muita satisfação, né, e com muita alegria de ver que existem formas de criar redes sociotécnicas, né, para a gente repensar e talvez seja um caminho interessante para a mudança de consumo. Que não sejam ilhas, porque a tendência, eu acredito, que assim, não pode ficar uma coisa de nicho. Fica muito, né? Muito mais difícil, né? Não pode ser nicho. Eu acho que começa a provocar uma mudança nas outras organizações de pequeno, médio, grande porte, que começam a olhar de uma maneira interessante. Olha, a inovação não está aqui no grande, a inovação está ali. É ali que começa um novo pensar, uma nova forma, né? Então, acho que assim, né, que eu chamo assim, eu brinco assim, nas franjas do que está acontecendo no mercado, é que a gente tem esses movimentos inovadores que podem trazer alguma contribuição. No caso da internet, eu acho que tem ajudado bastante quando você tem as redes
sociais nas plataformas de redes sociais que estão vinculadas à internet, né? Então, esse dispositivo, esse iPhone, celular, esse de outras marcas que sejam, eles já permitem que você crie o que está posto socialmente, que você traga para cá, né? Agora, Eduardo, uma coisa que eu queria trazer com você é o seguinte, a gente está falando aí de iniciativas de pequenas produções, né, e de nichos, como a Flávia trouxe. Agora, as políticas públicas precisam se voltar para isso também. Por exemplo, a gente não tem reciclagem de lixo, pelo menos no Rio de Janeiro, quase nenhuma, basicamente. É muito incipiente ainda, apesar de já ter há muitos anos e de ter grandes investimentos recentemente. Prefeitura e BNDES investiram juntos 25 milhões para ampliar, mas acaba virando algo assim voltado para os grandes eventos, né? A Copa do Mundo, Olimpíadas. Isso trouxe um pouco de luz para a questão, mas ela não se torna ainda uma forma de suscitar uma reflexão, né? Muitas vezes, países, por exemplo, que reciclam muito, mas são extremamente consumistas, né? É uma crítica que a gente faz muito, porque não basta você simplesmente dar uma solução para o problema lixo que vem do excesso de consumo. Que a reciclagem, como a gente disse antes, não vai dar conta, que a reciclagem né? não dá conta. Então, assim, países que são considerados exemplos por nós, brasileiros, a gente almeja ser como japonês, alemão, mas são extremamente consumistas. E geram muito mais resíduo, tem muito menos espaço para guardar, então precisam procurar soluções a qualquer custo. Queimam, reciclagem energética, faz a reciclagem de materiais. Então, eu não acho que seja o caminho, porque se você pode repensar o consumo para gerar menos desperdício, resultar em menos resíduos, faz muito mais sentido. Focar na raiz do problema, né? É mais econômico, é mais rápido, é mais prático, né? Não que a gente não tenha com que aprender com eles, mas acho que a gente pode também aprender com os maus exemplos, né? Não seguir os maus exemplos do excesso de consumo. E a nossa sociedade, ela almeja muito ser como sociedades mais consumistas e acaba tendo, entre outros muitos problemas, o excesso de resíduo. Aí pensa-se que a reciclagem pode dar conta, mas ela não vai conseguir alcançar nessa velocidade. A gente está chegando realmente no final do programa. Eu queria que vocês deixassem uma dica para uma pessoa super consumista, totalmente avessa a essa proposta que a gente está trazendo aqui hoje. O primeiro passo, vamos dizer que a pessoa se entrou no primeiro momento de consciência e que ela quer realmente mudar sua própria cultura com relação ao consumo. Flávia, a gente costuma dizer para as pessoas que elas precisam, primeiro, fazer compras com mais calma, né? E o Instituto Acatu, ele ensina que o consumo consciente, você tem que fazer 6 perguntas, né? O que comprar, de quem, como comprar, né? Financiado e tal, por que você está comprando, como usar e como descartar. Então, normalmente, a gente só o preço, né? Vou comprar, quanto custa, né? Como que eu vou pagar. Não pensa nem onde vai guardar em casa, as outras questões, você vai ter onde botar. As outras questões são fundamentais para você começar a entender o poder do seu consumo, né? E repensar esse modelo de excesso, né? Eu acho que é por aí. Flávia, uma palavrinha final? Assim, não necessariamente todos os problemas advêm desse consumo conspícuo, que é esse consumo que a gente usa para ostentação. Às vezes, o nosso problema hoje, talvez social, seja o consumo da água, o consumo de formas de energia, do petróleo, poluidor. Então, eu acho que assim, nós temos que o dever de, como consumidores, tentar entender o que está acontecendo, conhecer essas novas possibilidades, né, onde você tem as redes mais próximas, que eu chamo de circuito curto, né, que você conhece o produtor, sem tantos intermediários nessa cadeia. Então, talvez privilegiar esses pequenos produtores para fomentar esse tipo de produção, acho que é um caminho interessante. Carol, uma última palavrinha. Sobrou para mim, é difícil, porque eu acho que eu falaria mais ou menos a mesma coisa, mas talvez para começar, é interessante você sempre tentar começar com uma coisa, porque de repente você mudar a sua vida inteira de uma hora para outra vai ficar muito difícil. Você não vai caber na sua própria... Mas talvez, e de um por um dia você para de usar copo descartável, no outro dia você tenta melhorar a sua roupa, no outro dia o lixo, no outro dia... Eu acho que de pouco em pouco, primeiro que você vai sentindo... Menos traumático. Menos traumático, e você vai sentindo que não foi tão diferente, a sua vida não mudou radicalmente. Então, e talvez o planeta esteja passando uma grande transformação. Mas os dois já falaram o que eu acho que devia ser falado. Gente, muito obrigada. Realmente a gente vai precisar fazer outros programas sobre esse tema, setorizados. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui hoje. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde Internet ou um dos nossos canais parceiros. E fica a dica, compartilhe, troque, reaproveite, repense os seus hábitos de consumo. Seja você a mudança que você quer no mundo. Esse programa já está disponível na nossa página no Facebook e pelo site do canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!